Abra sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo 2. Vamos ver esse texto com bastante cuidado. Tito 2, a partir do versículo 11. Apenas ler com bastante atenção. Tito 2:11. Porquanto a graça, primeiro passo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Segundo passo, educando-nos. Não apenas salvando, mas educando. Você vê o processo aqui de filiação, de disciplina, de maturidade, de crescimento. Educando-nos. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando. Então a graça de Deus se manifestou salvando, versículo 11, educando, versículo 12, e aguardando, expectativa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Está vendo as duas palavras juntas de novo? Graça no versículo 11, glória no versículo 13. É um maravilhoso par de palavras que sempre tem que andar juntos. Porque a graça tem como vistas a glória. Graça tem como vistas a glória. Então, a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja. O qual a si mesmo se deu por nós. Ele se deu por nós, morreu por nós. Para quê? A fim de remir-nos de. Olha o de aí primeiro. Remir-nos de toda iniquidade. Mas não apenas isso. Isso aqui é meio evangelho só. Qual é o outro lado? E purificar para. Veja essas duas preposições aí. Não apenas remir de, mas purificar para. Purificar para si mesmo. É a mesma linguagem de Efésios. Apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Então purificar para si mesmo um povo, o que, irmão? Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse termo exclusivamente, muito significativo. Ele fala de algo que gira em torno de um fulcro, de um ponto central, um foco, como uma roda. Tem um eixo, um ponto central. O Senhor nos redimiu para si mesmo, para quê? Para gravitarmos em torno do seu próprio Filho. Não para gravitarmos em torno de coisas de Deus. Não para gravitarmos em torno de bênçãos de Deus. Não para gravitarmos em torno da obra de Deus. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós perdemos a Deus na obra de Deus. Mas Paulo está dizendo que nós fomos chamados para gravitar em torno do próprio Senhor que nos redimiu. Exclusivo. Girar em torno de si é a ideia. Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Volte comigo, por favor, na carta aos Efésios, onde nós estávamos. Efésios capítulo 1. Tem mais alguns termos aqui que eu queria ainda, hoje pela manhã, examinar com os irmãos. Efésios capítulo 1. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, que é tornar-nos semelhantes ao seu Filho. Uma noiva idônea e adequada para si mesmo, na qual ele olhe para ela e veja a si mesmo. Esse é o mistério da sua vontade. E isso é segundo o seu bom prazer, que propusera em Cristo. Agora veja o verso 10. De fazer convergir. Convergir, ou resumir. Irmão, isso inclui tudo, começando pelas nossas vidas. Porque nesse processo, a igreja é as primícias. Convergir. Talvez sua tradução traga a palavra resumir. É melhor. Romanos 13, versículo 9, só para referência sua. Romanos 13, 9. Paulo usa a mesma palavra que ele usou aqui. E se você ler lá, lança luz sobre esta aqui. Então, Romanos 13, 9, Paulo está falando sobre a lei, toda a lei. Ele diz assim, todos os princípios da lei se resumem nisso. Lá ele usa a palavra resume. Se resumem nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa expressão resume é a mesma expressão
de Efésios 1:10. Convergir. Então, qual é esse mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito? Fazer resumir, fazer convergir todas as coisas em Cristo. Sabe o que acontece conosco? Nós somos primícias nesse propósito de Deus. Sabe o que vai acontecer com toda a criação? Isso. Sabe o que vai acontecer mesmo com o diabo e seus anjos? Isso. Óbvio, eles não serão redimidos. Mas na consumação final do propósito de Deus, toda a esfera criada, tudo que há no céu, tudo que há na terra e tudo que há debaixo da terra. Todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O quê? Uma confissão, uma única, nas 3 esferas, céu, terra e debaixo da terra. E qual é a única e singular confissão? Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Você vê? Esse é o significado desse versículo. Fazer resumir ou fazer convergir todas as coisas em Cristo. Então até mesmo o diabo e os seus anjos finalmente se dobrarão e confessarão, Ele é o único Senhor. Essa vai ser a confissão final de toda língua, de todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Onde o Senhor já começou isso? Onde? Na igreja. Por isso que quando Paulo trata do assunto da ressurreição na 1 Coríntios 15, ele diz que Cristo é primícia dos que dormem, e ele vai dizer que a igreja é primícias desse trabalhar do Senhor. Primícias. Então nós hoje já fazemos essa confissão, porque nós já entramos nessa realidade. Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é o Senhor. Agora, irmão, uma coisa muito diferente é vivermos a realidade dessa confissão e fazermos essa confissão. Pedro diz assim na sua epístola, 1 Pedro 3, o verso 15. Santificai a Cristo como o Senhor. É isso que Ele é. Mas santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Irmãos, esse é o nosso chamamento para ser desenvolvido enquanto estivermos aqui. Santificar Cristo como Senhor, não no céu. Nós não teríamos capacidade de fazer isso. Ele já foi santificado como Senhor no céu. Ele está à destra do trono da majestade nas alturas. Agora, a nossa responsabilidade, privilégio e desafio, as 3 coisas juntas, é que Ele seja Senhor nos nossos corações. Nos nossos corações. Governando ideias, desejos, ambições, atitudes, relações, palavras, estilo de vida, comprar, vender, tudo. Senhor nos vossos corações. Amém. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Veja, tanto as do céu como as da terra. Agora olha o verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos, o quê? Herança. Vamos parar um pouquinho aqui, com o propósito de que essa palavra vai nos ajudar mais no desvendar do mistério da sua vontade, que é o nosso tema aqui para esses dias. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa palavra é herança. Vamos acompanhá-la um pouquinho no primeiro capítulo, como o Espírito Santo, através de Paulo, a usou. Dê mais um passo comigo, por favor. Olha o verso 14, logo em seguida. Está dizendo que esse Espírito Santo, no qual fomos selados, ele é o penhor da nossa herança. Então, guarde também essa expressão. Agora vamos para o verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Certo? Então você percebe que se você juntar os 3 versículos, onde essa palavrinha herança aparece, você vai ver 2 ideias nos 3 versículos. A primeira ideia, verso 14, nossa herança, nossa. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que Ele é a nossa herança. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo, não está em lugar nenhum mais. Ele é tudo que carecemos, Ele é tudo que precisamos, porque Ele é o beneplácito de Deus, o bom prazer de Deus. Ele é a nossa herança. Isso está correto?
Agora vamos olhar do outro lado, do outro prisma, para nós vermos por que Paulo diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos olhar do outro prisma. Quando Cristo olha para nós, como que ele nos chama? Sua herança. Sua herança. Sabe o que nos ajuda a entender bem essas duas expressões? A expressão sua herança está no verso 18. E você sabe que essa sua herança aqui não está se referindo à herança dos santos, porque o sujeito das frases aqui é Deus. É que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos para que nós saibamos qual é a esperança do seu chamamento. O chamamento de Deus, não é? O chamamento com o qual Ele nos chamou. A riqueza da glória que Ele tem, onde? Nos santos. Então quem é a herança aí no verso 18? Os santos, não é? Então, irmão, o Velho Testamento vai nos ajudar aqui de novo, mais uma vez. Quando o povo foi redimido do cativeiro do Egito, eles foram retirados dali exclusivamente pela graça e pelo sangue. Sangue do Cordeiro, passado nas portas. Passaram o Mar Vermelho e começaram a peregrinar no deserto. Qual era a herança deles? Qual a herança que eles tinham pela frente? A terra de Canaã, que é uma figura das insondáveis riquezas de Cristo. Então eles podiam olhar para Canaã e dizer, é a nossa herança, certo? Assim como nós olhamos para Cristo e Ele é a nossa herança. Agora vamos olhar para o outro lado. Sabe o que acontece na medida em que nós vamos perseguindo a nossa herança, que é Cristo? O maravilhoso é, se nós vamos avançando e prosseguindo e conquistando a nossa herança, Deus vai obtendo em nós a sua herança. Então são duas heranças. Na medida em que nós prosseguimos para a nossa herança, Deus vai obtendo sua herança nos santos. Em outras palavras, Cristo é a nossa herança e Cristo em nós é a herança de Deus. Tornar-nos semelhantes ao seu Filho. Para que o unigênito de Deus, ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. É assim que Deus obtém sua herança. Os irmãos percebem a importância disso? Por que nós temos duas gerações no deserto? Para que fique claro que em nós, por nós, capacidade, ideias, estratégias, raciocínios, nunca vão nos levar à herança. Aquela primeira geração, ela pereceu no deserto. Não é muito claro isso? Nada poderia, neles mesmos, levá-los àquela herança, senão obedecer a Deus, seguir a nuvem, em resposta de obediência à revelação. Não foi o que eles fizeram. Ergueram para si seus próprios deuses. Irmãos, aquele grande bezerro de ouro, sabe como eu acho? Nós precisamos ver aquele bezerro de ouro de Êxodo 32. Aquele lá é um bezerro coletivo. Porque havia um bezerrinho no coração de cada um daqueles que estavam peregrinando. Então, quando eles falaram, façamos para nós um bezerro de ouro, eles estão externando o que estava dentro deles, não é? Cada um tinha o seu próprio bezerro. Quando eles fizeram aquele bezerrão coletivo, eles estavam adorando o que era objeto já do seu próprio culto do coração. Então, eles ergueram aquele bezerro de ouro e fizeram aquela festa no deserto, não é? Aquela festa em rebelião à vontade de Deus. Então, irmãos, o que o Senhor fez com a segunda geração? Por que duas gerações? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça da carne. Qual é a única maneira de nós possuirmos a herança de Deus? Em união com Cristo mesmo. Habitai em mim, e eu habitarei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, na medida em que nós perseguimos essa herança, Paulo diz isso em Filipenses 3, marca da vida dele, foco da vida dele, mola impulsora da vida dele. Ele diz assim, eu prossigo para o alvo. Ele está falando dessa herança. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ascensional vocação. Na medida que ele prosseguia, Cristo era formado dele. Na medida em que Paulo possuía Cristo, Cristo possuía Paulo. Você vê? Na medida que a vida de Cristo era mais formada em Paulo, o coração de Deus era mais satisfeito em Paulo. Então você tem um caminhar horizontal e você tem um caminhar vertical. Você tem uma perspectiva humana e uma perspectiva divina. A nossa herança e a sua herança. Esses dois termos são usados aí no primeiro capítulo de Paulo aos Efésios.